Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Você está no canal de Matemática e Lógica do professor Sérgio Sarquis. Nós vamos dar continuidade a resoluções de questões envolvendo os chamados quantificadores lógicos. A questão de número 6 diz assim: qual é a negação da seguinte sentença? Todos os homens são honestos. Então, nós estamos pedindo que você negue uma frase que utiliza o todos. Então, nós temos que lembrar da regra. Todos eu transformo para algum e nego o verbo. Então, eu vou substituir a expressão todos por algum, mas eu vou ter que negar esse verbo aqui. Então, eu digo, alguns homens não são honestos. Acontece que não são honestos, dentro da lógica, equivale a ser desonestos. Então, eu poderia responder essa pergunta de duas maneiras. Alguns homens não são honestos, alguns homens são honestos. O termo alguns também pode ser no singular. Aí eu coloco, algum homem é desonesto. Lembrando que o termo algum pode ser substituído por existe ou por pelo menos um. Nós vamos encontrar isso na alternativa letra C. Algum homem é desonesto. Questão de número 7. A negação de à noite, todos os gatos são pardos é. Então, o que nos chama a atenção nessa questão é que o aluno ele vai direto aqui na noite e pensa assim, bom, se eu quero negar a noite, é o dia. Mas quem tem que ser negado nessa questão não é a expressão à noite, e sim a proposição dada aqui. Essa proposição é que tem que ser negada. Nós temos que fazer a negativa da proposição. E a proposição começa por todos. Então nós dizemos assim, substitui o todos por alguns e nega o verbo. Então eu terei alguns gatos não são pardos ou algum gato não é pardo. Estou usando aqui no singular. O termo algum tem o mesmo significado que existe, que por sua vez tem o mesmo significado que pelo menos um. Mas a expressão à noite ela continua, porque ela não é o objeto da negação aqui. A negação é a negação da proposição. E a proposição começa aqui, todos os gatos são pardos. Então veja que o examinador brinca muito com a gente nesse sentido, porque como a gente transfere isso para a linguagem coloquial e na nossa cabeça a negação de noite é dia, ele inclusive utiliza isso na composição das alternativas. Você observa que tem 3 alternativas aqui colocando de dia. No entanto, essas 3 alternativas podem ser de imediato canceladas. Perfeito? Porque a negação é a negação da proposição. E a proposição começa a partir do todos. Portanto, essa questão tem como alternativa correta letra D. À noite, existe pelo menos um gato que não é pardo. Questão de número 8. Considere a seguinte sentença. Todo concurseiro é bem-humorado. Ele quer a negação dessa sentença. Então, mais uma vez, nós vamos ter que negar todo concurseiro é bem-humorado. Ora, a negação do todo é algum. E eu tenho que negar o verbo. Então, ficaria algum concurseiro não é bem-humorado. Não ser bem-humorado é o mesmo que ser mal-humorado. Mais uma vez, existe essa situação, e eu reforço com vocês, isso já aconteceu em problemas anteriores. Dentro da lógica, nós admitimos 2 valores. Aberto, não aberto, que seja fechado. Ligado ou não ligado. Perfeito? Possível ou não possível, que é o impossível. Então, quando você diz que uma pessoa não é bem-humorada, é o mesmo que dizer que ela é mal-humorada. Então, eu poderia ter a seguinte resposta. Algum concurseiro mal-humorado
Ou existe concurseiro mal-humorado. O termo algum existe, ou pelo menos um concurseiro mal-humorado, são termos equivalentes. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra B. Existe concurseiro mal-humorado. Perfeito? Questão de número 9. Um jornal publicou a seguinte manchete: toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Diante de tal inverdade, o jornal se viu obrigado a retratar-se, publicando uma negação de tal manchete. Então, das seguintes sentenças, aquela que expressaria de maneira correta a negação da manchete publicada. Então, a manchete publicada foi essa aqui, ó. Toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Se ela é uma inverdade e eu quero me retratar, eu tenho que negá-la. E negá-la significa transformar o todo em alguma. Não se esquecendo de negar o verbo. Então, troco o todo por alguma, nego o verbo, ter passa a ser não ter. Nós vamos encontrar isso na alternativa letra C. Alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionário. Repito, toda transforma para alguma e nega o verbo. Perfeito? Vamos para a questão de número 10. Pedro, após visitar uma aldeia distante, afirmou: não é verdade que todos os aldeões daquela aldeia não dormem a sesta. A condição necessária e suficiente para que a afirmação de Pedro seja verdadeira é que seja verdadeira a seguinte proposição. Senhores, quando eu falo que algo não é verdade, é o mesmo que dizer que é falso. Então ele está dizendo que essa frase todinha é falsa. E ele está procurando uma que seja verdadeira. Olha só, eu estou te dando uma frase falsa e estou pedindo uma verdadeira. Então eu paro e penso assim: eu tenho que trocar o valor lógico de falso para verdadeiro. Quem é que é capaz de trocar o valor lógico de uma proposição? A sua negação. Portanto, eu tenho que pegar a frase todos os aldeões daquela aldeia não dormem a sesta e transformá-la em verdadeira. Para isso, basta eu negá-la. Então, eu vou transformar o todos em algumas ou alguns e vou negar o verbo. Então, a resposta: algum aldeão daquela aldeia dorme a sesta, porque a negativa de não dormir é dormir. Lembrando que o termo algum pode ser existe. Existe aldeão daquela aldeia que dorme a sesta. E o termo existe, por sua vez, é pelo menos um. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra C. Perfeito? Então veja bem, com isso nós fizemos um grupo de 10 questões sobre quantificadores lógicos, trabalhando especificamente a negação desses quantificadores. Qual é o nosso objetivo com isso? Em breve nós vamos estudar as proposições compostas, que são proposições formadas por duas ou mais proposições simples. Quando eu tiver que negar proposições compostas que tenha entre elas proposições com quantificadores, nós teremos que fazer dessa forma. Vamos pegar um exemplo. Eu digo assim: todos os homens gostam de futebol ou preferem automobilismo. Eu estou usando aqui um ou. A primeira frase tem um todos. A segunda frase, prefere automobilismo. Ora, se eu quiser negar essa proposição do ou, eu vou ter que negar cada uma isoladamente. E como essa primeira tem um todos, eu tenho que usar a negação dos quantificadores. Então a gente já está colocando esse conteúdo, porque ele vai ser necessário daqui um pouquinho, lá na frente, quando eu estudar negação de proposições compostas. Ok? Espero que você tenha gostado dessas aulas, desses exercícios. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá um like para nós ali, isso ajuda bastante para nós. Compartilhe os nossos cursos com seus amigos, com pessoas que estudam para concurso público. Isso vai ajudar e muito a nós darmos continuidade ao nosso projeto. Continue estudando, forte abraço e até mais. Tchau, tchau.